Outra coisa interessante também é a questão do voluntariado, que eu acho que isso fez toda a diferença. Eu me lembro que quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu estava um pouco sem energia, cara, assim, era frio, era estranho para mim, estava chegando da Tailândia e tal, mas imediatamente, contato, assim, uma amiga brasileira maravilhosa, que a gente se conheceu em grupos de WhatsApp antes de eu chegar aqui. Não, vamos fazer o negócio do R&D para você já começar a trabalhar. Eu cheguei num 5 de maio, numa sexta-feira, e segunda noite eu estava lá preenchendo os formulários, eu, o RD, já saiu o RD, assim, acho que, não sei se foi na terça ou se foi na quarta, já foi assim, muito rápido para já começar a trabalhar, e eu ia, me colocava, vai sair de casa, vai ter contato com a sociedade, vai fazer yoga no parque, curso da Microsoft, encontro de brasileiro de TI, vai trabalhar com um hospitality, pega sua primeira festa, seu primeiro evento, vai. Eu acho que isso é muito importante quando você chega numa comunidade, por exemplo, você não tem planos. Quais são os seus planos? Meus planos eram estudar IT aqui. Mas eu sabia que com o dinheiro que eu tinha não ia durar muito tempo, né? Fazer a conversão real para dólar neozelandês não vai. Então você tem que ir, você tem que continuar, e conhecer pessoas. E o trabalho voluntariado, eu acho que ele foi um grande diferencial em abrir portas, estabelecer conexões que me levaram ao emprego que eu tenho atualmente, que é o emprego que eu sonhava há anos. Eu sempre quis trabalhar com inteligência num governo, sempre quis. E eu sabia, assim, tem o Canadá, a Nova Zelândia, são países que usam o SAP, que é essa ferramenta alemã, em governos, que não é uma coisa comum no Brasil. Essa questão do voluntariado e essa questão de que é uma coisa que eu ainda faço, para mim ainda é um pouco difícil aqui em Wellington, você tem que se conectar com a sociedade local, você tem que fazer um esforço, você precisa falar a língua. Então, por exemplo, eu passei pelo English for Partners, eu fui aluna, quando eu entrei no English for Partners, a Diana era bem pequenininha, eu levava a Diana para a sala de aula, eu amamentava a Diana, ninguém se importava que eu empurrava o carrinho de bebê e ia, e mesmo já com o visto de 3 anos eu ia, né? Porque eu queria mais. Eu falei, não, agora que eu tenho uma filha aqui, eu quero ter uma residência do país de onde minha filha nasceu. Então a gente vai viajar, o passaporte deles são neozelandeses e o meu é brasileiro. Eu não quero ter esse empecilho no futuro de talvez não ser bem recebida no país da minha filha. Então, é importante você se conectar com a comunidade local. Uma das formas é aprender a língua, que isso é uma coisa que a gente, por exemplo, vê em países na Europa. Aqui, a Nova Zelândia ela tem um cuidado muito grande, né, na inserção dos novos, né, de quem decide ficar. Eles têm vários projetos, né, para novos residentes. Um deles é a língua, e eu acho isso muito válido, porque, por exemplo, na França, no pós-guerra, foi aquela abertura, né? Olha, nossa cidade está destruída, nosso país está destruído, venham todos de qualquer lugar do mundo, vocês serão super bem-vindos aqui, mas nunca houve, naquela época, pós-guerra, gente, a gente está falando da década de 50, no final de 40, 50, não haviam políticas públicas sustentáveis para essas novas pessoas, né? Esses novos franceses. E o que você criou? Então, você vai em Montmartre, na França, você tem aqueles guetos de que ninguém fala francês, não provavelmente não conhecem sobre os subúrbios vizinhos, ficam observando que a pessoa chegou na França, fica ali, não muda nem de rua. Não fala francês, não aprende a cultura, então tem essas iniciativas muito interessantes aqui na Nova Zelândia, que você se torna residente, existem iniciativas para que você se sinta parte dessa sociedade, apesar de você não ser um Tangata Whenua. Lembra do Tangata Whenua? Tangata Whenua são pessoas, né? É uma expressão do Terê, do Maori, que são pessoas da terra, né? Então, o meu companheiro é um paquerra, né?
Esse é um clássico, um clássico aqui. Eu sou um neozelandês. Então, o neozelandês não é aquele cara branco, não é o cara europeu, não é o New Zealand European. Às vezes eu vou no médico, né? Aí o código da Diana tá New Zealand European e tá Latin American. Quando eu vou sozinha com a Diana, tem certeza que ela é New Zealand European? Quando o Reagan vai com a médica sozinho com a Diana, ninguém pergunta. Teve uma vez que a gente estava aqui no hospital de Wellington, a Diana estava evacuando sangue. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Diana tinha feito uma grande cirurgia com 1 ano de idade no hospital lá no Starship. Nossa, gente, eu só tenho que falar assim, muito obrigada, Estela, a médica brasileira, que viu que a criança, suspeitou que a criança estava com um problema congênito, que, cara, afetava a oxigenação para o cérebro, olha só, as coisas assim complicadas. A gente muda para Wellington e tal, e os sistemas de saúde não são integrados. É começar de novo. Você aparece numa emergência de hospital, assim, começar de novo. Quem é essa criança? Essa criança nasceu na Nova Zelândia? Eu falei, calma aí, pelo amor de Deus, como assim? Viva o SUS. O SUS é integrado. Nova Zelândia, não. Aí chega aqui, aí eu tô com a criança na emergência, a criança evacuando sangue. Aí uma criança que passa direto, aí eu já ligo e falo, Reagan, vem pra cá agora. Por quê? Porque a Diana tá evacuando sangue e eu não tô com paciência para lidar com a sociedade hoje, não. Aí o pai chega, é aqui, é Paquera. Aí já vai, e é atendido. Porque quando não é, quando, né, tem essa questão da imigração, tem que pagar as contas, tem que ver se pode. Isso aí pode ser um débito. Não sei se eu já cheguei de moletom, sem maquiagem, sem nada, eu sou uma pessoa que ninguém dá credibilidade. Então, é importante você estar sempre fazendo passos na comunidade, porque você reduz essas exposições desnecessárias. Hoje em dia, se você chegar lá na emergência do Hospital de Wellington, todo mundo já conhece, já sabe, entendeu?